Se você ganha de 3 a 10 mil reais por mês, você tem grande chance de estar cometendo o mesmo erro que mantém a classe média presa a vida inteira. É aquele negócio, né? Você trabalha, paga as contas, consegue sair um final de semana ou outro e de vez em quando consegue viajar. Mas no fundo você percebe que não consegue sair do lugar, porque o dinheiro até entra, mas do nada ele desaparece. E sabe o que é o pior de tudo? Você acha que está fazendo tudo certo. E hoje eu vou te mostrar qual seria esse erro, porque ele te impede de construir patrimônio, de ganhar dinheiro de verdade e, claro, alcançar a tão sonhada liberdade financeira. O maior erro de quem ganha de 3 a 10 mil reais por mês é exatamente esse: ajustar o padrão de vida ao salário ao invés de ajustar o salário ao patrimônio. No fundo até parece inteligente, né? Porque você ganha 3 mil reais por mês, vive uma vida simples, mora numa casa simples, anda de ônibus, aí você passa a ganhar 6 mil reais por mês. Aí, claro, já financia um carro novo, já troca de casa, já compra um celular novo. Aí quando você chega nos 10 mil reais por mês, a coisa fica ainda pior, porque você quer um carro ainda melhor e, claro, fica com o cartão de crédito no limite. Você até ganha mais, mas seu custo fixo sobe junto. Você continua dependente do próximo salário e é exatamente isso que deixa a classe média presa. E não é por falta de inteligência e menos ainda por falta de esforço, mas na verdade seria por falta de estratégia. Socialmente falando, isso é vendido como sucesso, porque você melhora de vida, mostra evolução e ganha status. Mas agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode doer muito. Se você parar de trabalhar hoje, por quanto tempo você consegue manter esse seu padrão de vida? Essa pergunta dói, né? E aqui está um ponto que quase ninguém fala na educação financeira tradicional. A classe média aprende a consumir melhor, mas não aprende a investir o dinheiro de forma estratégica. Ela aprende a pagar parcelas, mas não aprende a construir patrimônio. E eu já vi isso dezenas de vezes. A pessoa ganha 5 mil reais por mês, vive apertado, passa a ganhar 8 mil, em vez de investir a diferença, financia um carro de 150 mil reais. A parcela acaba virando algo normal. Depois ela financia uma casa, depois troca de celular todo ano. E claro, o pior de todos, ela entra no rotativo do cartão e isso vira hábito. Ela até ganha bem, mas nunca acumula. Aí depois vem a seguinte frase clássica: nossa, mas eu ganho tão bem e nunca me sobra nada no final do mês. Mas sabe por que disso? Porque renda maior, sem controle, só aumenta o tamanho do problema. Agora presta muita atenção aqui, porque o erro não está em quanto você ganha. Ele está no modelo mental que você usa para lidar com quanto você ganha. A maioria das pessoas da classe média vive assim: recebe, paga contas, analisa o que sobra e, se sobrar, investe. Esse modelo está totalmente errado, porque quem realmente constrói patrimônio faz exatamente o oposto. Recebe, investe primeiro e depois vive com o que sobra. Parece simples, né? Mas quase ninguém faz, porque dói muito no começo. Vamos deixar isso concreto. Imagine duas pessoas que ganham o equivalente a 7 mil reais por mês. A primeira pessoa investe o equivalente a 300 reais por mês. Já a outra investe 2 mil. Ambas vão trabalhar por 10 anos. Mas agora eu te pergunto, quem realmente vai sentir o peso dos juros compostos? Quem vai começar a ganhar dinheiro sem trabalhar diretamente por ele? As pessoas acham que enriquecer é sobre salário alto. E claro, eu não vou ser hipócrita, isso ajuda muito. Mas se você não utilizar isso de forma estratégica, você acaba ficando mais pobre. Não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você mantém. Se você ganha 10 mil reais por mês e investe 500 reais, você está bem mais distante da liberdade financeira do que a pessoa que ganha 4 mil e investe 1.500. Isso quebra o ego, né? Mas é mais pura verdade. Para construir patrimônio de forma estratégica, você precisa passar por 3 níveis. Nível 1, sobrevivência organizada. Quitar dívidas ruins, construir sua reserva de emergência, que seria o equivalente a 6 meses do seu custo fixo, e claro, controlar gastos invisíveis. Sem isso, qualquer investimento vira ansiedade. Nível 2, acumulação agressiva. Aqui seria o nível que poucas pessoas chegam, porque você mantém seu custo de vida estável enquanto sua renda sobe, e você direciona esse crescimento para os ativos. É aqui que você começa a investir dinheiro com foco em construir patrimônio. Não é sobre escolher o investimento perfeito, mas sim sobre constância. E constância vence genialidade. Nível 3, expansão inteligente. Agora sim, você começa a utilizar seu capital para gerar renda passiva, diversificar e, claro, criar novas fontes de renda. Esse é o ponto que o seu dinheiro começa a trabalhar de verdade e você começa a perceber algo muito poderoso nisso. O seu padrão de vida é sustentado por ativos e não pelo seu esforço direto. Isso é o que eu chamo de liberdade financeira real. Existe um padrão de vida invisível aqui, porque quando a renda sobe, a mente quer uma recompensa imediata, que seria aquele famoso eu mereço. E claro, você até merece, mas você tem que entender que existe uma grande diferença entre recompensa estratégica e uma recompensa impulsiva. Para quem quer construir patrimônio, teria que adiar parte dessa recompensa, não para sofrer, mas sim para multiplicar. A classe média pensa em conforto mensal, já quem constrói patrimônio pensa por décadas. Se você ganha entre 3 a 10 mil reais por mês,
Faça exatamente isso que eu vou te falar agora. Primeiro, define um teto de custo fixo, como por exemplo, 60% da sua renda. Segundo, transforme investimento em conta obrigatória. Não é opção, é prioridade. Terceiro, toda vez que a sua renda aumentar, 70% disso vai para investimento e somente 30% vai servir para aumentar o seu padrão de vida. O nome disso é alavancagem e você começa a acelerar enquanto as pessoas estão ainda correndo na esteira. Você quer parecer estar bem financeiramente ou quer estar financeiramente bem? Porque as duas coisas quase nunca são iguais. Mas fica tranquilo, porque educação financeira não é sobre cortar o cafezinho, mas sim criar margem. A margem gera segurança e segurança gera poder de decisão. Poder de decisão gera liberdade. E liberdade não é sobre luxo, é sobre você não depender de forma desesperada do próximo salário. Quando você entende isso, o jogo muda e você começa a jogar no longo prazo. E no longo prazo, a matemática sempre vence a emoção. Agora eu vou te mostrar onde realmente o jogo vira. E não é no salário, não é no investimento milagroso e muito menos no jeito secreto. É na estrutura invisível que você cria entre investimento, renda e patrimônio. O pior de tudo isso é que quase ninguém da classe média pensa assim. A maioria das pessoas trabalha para pagar o presente. Já quem constrói patrimônio trabalha para construir o futuro. Parece muito abstrato, né? Mas vamos trazer isso para o caso concreto. Se você ganha o equivalente a R$8.000 por mês, mas gasta R$7.500, você comprou conforto. Agora, se você ganha R$8.000 por mês, mas vive com R$5.000, você está comprando sua liberdade financeira futura. Essa diferença de R$2.500 por mês não é sobra, mas sim semente. E a semente não é feita para ser gasta, mas sim para crescer. Existe uma regra silenciosa sobre educação financeira que separa as pessoas que estagnam daquelas que prosperam financeiramente. A renda ativa paga as despesas, já o patrimônio paga a liberdade. Enquanto você depende só do seu esforço, você está trocando tempo por dinheiro. Mas quando você começa a investir o seu dinheiro de forma consistente, você acaba trocando, no longo prazo, dinheiro por tempo. E ao contrário do que muita gente pensa, o tempo é o ativo mais caro do mundo. Agora me responde uma coisa sincera: quanto tempo hoje é comprado pelo seu patrimônio? Se a sua resposta for nenhum, você ainda está no modo sobrevivência. Agora vamos simplificar ao máximo. Se você investir R$2.000 por mês durante 15 anos, com uma rentabilidade média de mercado, você pode acumular um valor que começa a gerar uma renda passiva mensal. E não é sobre ficar milionário da noite pro dia, mas sim sobre criar uma base que paga parte da sua vida. Agora compara isso com alguém que troca de carro a cada 3 anos, mantém financiamento longo, usa o aumento para subir o padrão de vida, e depois de 15 anos eu te pergunto, quem tem poder de escolha? Quem tem segurança? Quem consegue dizer não para um trabalho ruim? Construir patrimônio não é luxo, mas sim poder de decisão. Se você ganha entre 3 e R$10.000 por mês, aqui vai um plano prático. Primeiro de tudo, crie um padrão base. Defina quanto custa a sua vida essencial, como por exemplo alimentação, transporte, moradia e, pelo amor de Deus, não inclui status aqui. Isso te dá muita clareza. Segundo, transforme investimento em identidade. Não é algo que você faz quando sobra. É algo que você faz porque você é alguém que constrói patrimônio. As pessoas que enriquecem não tentam investir, elas investem como regra. Terceiro, crescimento não vira luxo automático. Promoção não significa carro novo, renda extra não significa upgrade imediato. Primeiro, você deve fortalecer os ativos. Depois você muda o seu padrão de vida e nunca inverta essa ordem. Quarto, foque em geração de renda futura. Faça uma pergunta sincera para si mesmo. Isso que eu estou comprando agora, eu fico mais próximo da minha liberdade financeira ou só melhora meu status? E eu te garanto, essa pergunta muda decisões. O problema da classe média não é a falta de esforço, mas sim a falta de margem. Sem margem, não existe investimento relevante. Sem investimento relevante, não existe crescimento composto. E sem crescimento composto, não existe liberdade. Agora, aqui está a verdade que poucas pessoas têm coragem de falar. Você pode ganhar R$10.000 por mês e continuar financeiramente frágil. Porque riqueza não é renda. Renda é patrimônio e patrimônio é silêncio. E ele cresce quando ninguém está olhando, sem aplauso e sem validação social, mas com poder. Se daqui a 10 anos você estiver exatamente no mesmo nível financeiro que você está hoje, foi por falta de salário ou foi por falta de estratégia? Porque essa pergunta incomoda muita gente, mas é exatamente ela que cria virada. Porque quando você entende que o jogo não é ganhar mais, se derreter, investir e multiplicar, você sai do ciclo invisível da classe média e começa a construir a sua tão sonhada liberdade financeira de verdade. E a partir daí, você não apenas trabalha para pagar contas, você trabalha para comprar o próprio futuro. Agora imagine o seguinte, você continua assim pelos próximos 15 anos. O salário até sobe um pouco, mas as despesas sobem juntas.
e você acaba ficando naquele limite confortável, sem reserva, sem renda passiva e sem liberdade. E aos 45, 50 anos, você continua dependendo do próximo mês. Isso não parece perigoso quando você tem 25 anos de idade, mas depois vira um peso enorme. O maior erro financeiro de quem ganha de 3 a 10 mil reais por mês não é ganhar pouco, é viver como se já tivesse chegado, sem estratégia, sem patrimônio e sem visão de longo prazo. E o pior de tudo isso é que o tempo não perdoa o erro repetido. Se esse vídeo te incomodou, ótimo, porque o desconforto é o começo da virada. Aqui no canal a gente fala sobre educação financeira raiz, sem romantizar a pobreza, sem glamorizar as dívidas e sem aquele papo chato motivacional. A gente fala como construir patrimônio com estratégia, como investir dinheiro com inteligência e como sair do ciclo invisível que prende a classe média. Agora, se você quer construir patrimônio de verdade e não apenas parecer bem financeiramente, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui no canal eu sempre trago vídeos ensinando você a investir melhor e sair dessa armadilha. Nos vemos no próximo vídeo.